Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 16, assim nos traz esse relato. É importante atentar para isso aqui que você vai ser instruído agora. Atos 16, capítulo 16, nos relata o seguinte, a palavra de Deus. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E na mesma hora saiu. Nós estamos aqui diante de um relato onde os apóstolos estavam ali ensinando o caminho da salvação, ensinando o evangelho, pregando em um determinado lugar, não é? Em uma determinada cidade. E aí, os apóstolos pregando a palavra, surge uma jovem que começa a dizer, escuta só, o interessante é que nós precisamos observar o que é que essa jovem começa a dizer. Versículo 17 diz assim: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Olha o que ela dizia. São servos do Deus Altíssimo. Ora, essa jovem aparentemente não estava falando nada de errado. Satanás estava falando a verdade ali. O espírito enganador estava falando a verdade. Então, por que Paulo se perturbou? Porque Paulo ele se inquietou com essa situação. Por que foi que Paulo repreendeu ali esse espírito que estava nesta jovem? Um espírito de adivinhação. Porque a jovem apenas dizia: esses homens são homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. Diz a palavra de Deus que Paulo ficou perturbado com isso. Se fosse hoje, muitos ficariam muito orgulhosos, né? Vaidosos, cheios de vaidade. Eu sou mesmo homem de Deus. Eu sou mesmo servo do Deus Altíssimo. Irmão, nós temos que prestar muita atenção. O que é que eu quero lhes mostrar com essa situação? Eu quero mostrar para você que nós, Igreja do Senhor, precisamos estar preparados para combater as investidas de Satanás no lado espiritual. Nós combatemos muito um com o outro. Nós combatemos muito pessoas. E é aí onde Satanás fica se alegrando com isso. E esquecemos de combater contra o inimigo das nossas almas que está por trás das pessoas atuando. A igreja hoje, eu quero dizer uma coisa com muita seriedade, com muita tristeza. A igreja hoje, no seu total, não estão preparados para estar lidando com situações espirituais. Nós, a Igreja de Cristo, não estamos preparados para lidar com situações espirituais. Porque nós não temos a visão espiritual. As pregações são materialistas. As pregações falam das necessidades humanas, da vida humana, das coisas desse mundo. Nós estamos vivendo um evangelho materialista. Nós vivemos o conceito de servir a Deus no lado exterior. Nós mostramos somente a necessidade exterior. A Igreja de Cristo, nós, Igreja do Senhor, não estamos preparados. Eu me incluo, porque eu sou a Igreja do Senhor. E eu também estou nessa necessidade. Nós não estamos preparados para enfrentar situações espirituais. O inimigo está se andando dentro das igrejas, no meio do povo que se diz povo de Deus. E nós não estamos conseguindo repreender o diabo, estamos brigando um com o outro. A coisa é muito séria. O apóstolo Paulo, os apóstolos estavam aqui pregando o evangelho. Surge essa jovem.
O texto diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Está sendo revelado aqui agora, mas naquele momento, não é? Os apóstolos não tinham ciência disso. Por quê? Porque isso aqui foi revelado depois que aconteceu. Mas naquele momento que os apóstolos estavam atuando, eles não tinham consciência disso. E essa menina, por muitas vezes, ia atrás dos discípulos, ia atrás dos apóstolos, e começava a dizer, versículo 17, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, esta seguindo a Paulo e aos outros, dizia, estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha para aí. Ela falou uma coisa que, com certeza, se fosse hoje falado como é hoje, muita gente, aí é homem de Deus, aí é homem de Deus, ia encher o coração do homem de ego, de orgulho, de soberba, né? Aí é homem de Deus, homem de Deus. Cuidado, porque Satanás sabe agir. Ele enche, quem gosta de encher o coração do homem de ego, de soberba, é o diabo. Deus não. Hoje em dia tem muita gente aí se soberbecendo. Ah, é homem de Deus, aqui é o homem de Deus. Esse homem é cheio de poder. O diabo usando pessoas para levantar o ego de muitos irmãos que não está vigiando, está aceitando. Está recebendo esse orgulho, está deixando o coração se encher de orgulho, de vaidade com essas coisas. O diabo usando as pessoas dentro da igreja, é um elogiando o outro, um massageando o ego do outro, é um engrandecendo o outro, é um bajulando o outro, com o propósito de manter-se tudo assim calmo e ninguém perturbar o erro que está dentro da igreja. Ah, aquele cara diz que eu sou um homem de Deus, eu não vou contrariar ele não. Eu não vou repreender ele não, senão ele não me considera mais como um homem de Deus. Hoje em dia tem muita gente assim dentro da igreja. Muita gente bajulando o pastor, bajulando o dirigente, bajulando, né, homens que estão na frente dos trabalhos. E esses homens, com essa bajulação, ficam sem poder, sem autoridade para repreender os que estão errados, para corrigir os erros, para repreender as investidas de Satanás, porque estão sendo bajulados, estão sendo massageados o seu ego, e eles não querem constranger aqueles que estão massageando o seu ego. Satanás usando esses argumentos dentro da igreja para manter o erro, para que não se denuncie, para que não se corrija, para que o povo continue no erro. Ah, é homem de Deus, esse homem é cheio de poder, isso é um profeta de Deus. E o povo lá, vivendo uma situação, sendo influenciado por Satanás para o erro continuar dentro das igrejas. Nós não estamos preparados para lidar com situações espirituais, meu irmão, porque não estamos atentos para isso. Estamos vivendo um evangelho materialista. Estamos vivendo um evangelho, não é, das coisas desse mundo, se importando só com os problemas desse mundo, não olhando para as coisas do alto, não olhando para as necessidades espirituais. Pessoas endemoniadas, e a gente diz, ó, para aí, tá doida, ó, para aí, tá louca. Não, é demônio mesmo. Pessoas possessas, perturbadas. Tanta gente dentro da igreja perturbada, possesso. Tanta gente dentro da igreja sendo hoje manuseado, sendo hoje um instrumento onde os espíritos enganadores estão usando para enganar a igreja, para levar a igreja para o engano. E o povo não está percebendo. Quanta gente aí vivendo em pecado e os pastores dizendo, não, você é uma bênção. Quanta gente vivendo aí no erro, contrariando a vontade de Deus, e o pastor dizendo, Deus te abençoe. Não, tem que repreender, meu irmão. Não aceita a bajulação não, porque Satanás ele é bajulador. Ele gosta de massagear o ego do homem, para deixar o homem alegre no erro, para que o homem não repreenda ele, com o poder que Cristo nos deu. Hoje a gente observa aí, eu estou falando do que eu hoje estou percebendo, através da palavra de Deus eu vejo a nossa dificuldade espiritual. Pessoas dentro da igreja endemoniadas, ninguém diz nada, ninguém observa nada, todo mundo dando glória a Deus, e os demônios se andando, os espíritos enganadores falando no púlpito, enganando o povo, massageando o ego do povo, espíritos enganadores levando doutrina de demônio para o povo viver, e o povo lá, amém, glória a Deus, aleluia, e ninguém está vigiando para repreender os erros, para repreender as astúcias de Satanás que está agindo dentro das igrejas. E o povo fica vivendo tudo como querem,
E quem está na frente não tem autoridade para repreender, porque está preso com bajulação, com presente, com palavras que alegram o coração. Paulo não, meu irmão. O apóstolo Paulo, quando percebeu, ele está perturbando. O que é isso? Direto. Por quê? O diabo não queria que aquela moça ali, aquele espírito fosse repreendido para continuar enganando os outros. Ah, é homem de Deus. E aí deixasse ela à vontade, enganando os outros, levando adivinhações, levando os outros para o erro. Não, Paulo se perturbou. O Espírito de Deus, Paulo estava ligado no Senhor, Paulo estava atento espiritualmente. O Espírito de Deus desperta Paulo. Quando a gente sente uma perturbação, meu irmão, vigia, porque aquilo que é de Deus não traz perturbação, não. O apóstolo Paulo se perturbou com aquela situação, disse, não, isso está errado, tem alguma coisa errada. O Espírito de Deus deu ao Paulo a ousadia para repreender aquele espírito de adivinhação que estava naquela mulher, porque Satanás fala a verdade, sim, fala sim. Agora eu pergunto a você, quem estava aqui agindo nessa mulher foi um espírito de adivinhação, um espírito das trevas, um espírito de demônio estava nessa mulher aqui. E ela disse, olha, esses homens que anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Falou alguma mentira a elas? Falou alguma mentira essa jovem aqui? Esse espírito maligno falou alguma mentira? Não, falou a verdade. Agora presta atenção. Em qual circunstância, em qual situação, qual foi o propósito dessa jovem, do espírito enganador estar usando essa jovem para falar isso? Para que os apóstolos não se aborrecessem com ela. Para que os apóstolos não condenassem a atitude que o espírito enganador estava usando ela para fazer. Para que os apóstolos, com esse elogio, deixassem essa jovem à vontade. E o espírito enganador continuasse enganando ela. Observa aí, irmão, isso é Deus que nos dá esse entendimento aqui. Esse espírito enganador falou a verdade, porque no objetivo, bajulando, ele não me incomoda. É assim que Satanás age hoje. Tem muita gente dentro da igreja hoje bajulando as pessoas, os líderes, aqueles que estão lá na frente, que tem o compromisso de pregar, de corrigir, de ensinar, de instruir, mas por causa da bajulação não repreende as pessoas que estão dentro da prostituição, da mentira, do anátema, do maldito, do engano, do erro, porque não tem coragem, porque não tem ousadia para repreender o engano que está dentro da igreja, porque aqueles que estão vivendo o engano, levando o engano para a igreja, estão bajulando eles, e eles não têm autoridade para repreender, porque estão aceitando a bajulação. Ai, homem de Deus, amém, irmão, amém. Eu gosto muito desse irmão, esse irmão é uma benção. É uma benção porque diz a você que você é homem de Deus. É uma benção porque te bajula. Mas cuidado, repreende esse espírito enganador que está nele. Corrige ele, repreende ele quando está no erro. Não aceita a bajulação, não. A igreja do Senhor hoje não está preparada espiritualmente para se defender das astutas ciladas de Satanás. Não está. O compromisso maior é dos líderes que estão na frente do rebanho, que estão na frente das congregações. Tem que ter visão para isso, para repreender a atuação de espíritos enganadores dentro das igrejas. O apóstolo Paulo se perturbou, o Espírito Santo deu a ele entender que aquilo ali era uma coisa maligna. E Paulo, usando a autoridade do nome de Jesus, não é a autoridade de Paulo, a autoridade do nome de Jesus, para aquele que crê, aquele que foi chamado, aquele que foi dado esse poder, essa autoridade, usar essa autoridade. Paulo usou essa autoridade do nome de Jesus para repreender aquele espírito enganador. Olha o que Paulo diz, versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, ou seja, vários dias. Estava atrás dos apóstolos, engrandecendo, não é? O ego dos apóstolos. Esses são homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo, que prega a salvação. O texto diz que ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito enganador, ao espírito de adivinhação. Paulo não voltou-se para a jovem, não. Paulo voltou-se para o espírito que estava operando na jovem. Paulo viu, teve a visão de Deus, vigiou no lado espiritual e percebeu que aquilo era uma ação maligna. Repreendeu o diabo naquela hora. Foi como Jesus percebeu quando Pedro dá um conselho a Jesus, para Jesus não se deixar levar à cruz. Jesus vigiou e viu que aquilo ali era uma questão satânica que estava ali influenciando a mente de Pedro para dar aquele conselho a Jesus. E Jesus repreende Satanás que estava usando a boca de Pedro. Então
Então Paulo também aqui vigiou. Paulo repreendeu o espírito enganador que estava naquela jovem, usando ela com uma finalidade maligna para perverter o coração dos apóstolos. Versículo 18. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu daquela jovem. Paulo disse, olha, em nome de Jesus, não é no nome de pastor A, pastor B, ministério, da religião, em nome disso, daquilo, daquilo outro. Olha, em nome de Jesus, esse nome que foi dado a todo aquele que crê nele, foi dado a autoridade de usar esse nome para expulsar espírito maligno, demônio, Satanás, seja quem for, no nome de Jesus. E Paulo usou essa autoridade e disse, olha, no nome de Jesus, eu te mando, eu não te peço não, eu não vou conversar contigo não, não vou pedir, nem vou trazer argumento para tu não. A autoridade do nome de Jesus me dá autoridade para te mandar, para te ordenar no nome de Jesus. Eu te mando, sai dela. Paulo não conversou com o espírito maligno, Paulo não fez um ritual, peraí que eu vou me consagrar, peraí que eu vou fazer isso, peraí que eu vou fazer 10 dias de jejum, peraí que eu vou fazer 5 campanhas para poder te expulsar, não. Tem que estar pronto na presença do Senhor para qualquer hora usar o poder do nome de Jesus. Tem que estar pronto, tem que estar preparado, tem que estar apto para qualquer momento, qualquer situação, onde você estiver, na escola, em casa, no trabalho, na rua, onde estiver. O diabo pode agir nesse momento, pode Deus permitir uma situação espiritual que aconteça e você tem que estar pronto, ousado, com a autoridade do nome de Jesus para repreender toda ação maligna, influenciada por espíritos malignos, usando as pessoas. A igreja hoje não está preparada para isso. Não está, meu irmão. Eu digo isso porque é triste ver a falta de preparo nosso hoje. As pessoas vão fazer um culto hoje evangelístico, não vão preparadas no lado espiritual. As pessoas vão preocupadas em levar um intelectual para as pessoas, em levar um sermão bonito, intelectual, para atrair a inteligência intelectual da pessoa. Não estão preparadas espiritualmente. As pessoas estão preocupadas em levar um sermão intelectual que convença a pessoa da sua necessidade social. Não estão preparadas para levar um sermão espiritual, para estar combatendo na batalha espiritual, porque quando nós vamos para o evangelismo, quando nós vamos evangelizar, temos que ter a ciência, o entendimento, a prudência de se preparar, porque nós vamos para uma batalha espiritual. A qualquer momento, Satanás pode usar uma pessoa para se manifestar, agir de uma forma que nós devemos estar prontos para agir com o poder do Senhor Jesus. A igreja não está preparada para isso, muita gente despreparado. Estava num culto um tempo aí, uma semana dessa aí, chegou um jovem, comecei a evangelizar para ele, e a partir do momento que eu comecei a evangelizar para ele, eu notei ele se comportar diferentemente, se inquietando e se mexendo por ali, e eu percebi que o inimigo já estava ali catucando ele, que o inimigo já estava ali perturbando ele para ele sair dali, ou então para ele ter uma manifestação ali. E na mesma hora, quando eu percebi, eu já conversei logo ali com Deus e já repreendi aquele espírito maligno que estava operando naquele jovem. Eu digo, olha, em nome de Jesus eu te repreendo, sai agora da mente dessa pessoa e deixe ela ouvir a palavra. Repreendi, meu irmão, com autoridade e com fé, crendo. E o jovem começou normal ali, e muitas experiências que eu não vou contar agora, porque você precisa ter experiência com Deus no lado espiritual. Você tem? Você precisa ter experiência com Deus no lado espiritual, para você não se desesperar quando acontecer uma situação espiritual, para você não temer, para você não saber como agir. Você tem que estar pronto, preparado, mas para isso é preciso preparação. Pregar o evangelho não é só falar coisas bonitas na rua, nem falar para as pessoas um conhecimento de Bíblia, não. Tem que estar preparado no lado espiritual, porque pregar o evangelho é ir a uma batalha contra o reino das trevas. Pense nisso. A igreja não está preparada hoje. Os irmãos não estão preparados. Nós não estamos preparados. Quero dizer para você uma coisa. Muitas vezes o diabo está se andando dentro de casa, nos filhos, na mulher, na família. E o cristão não está vigiando. Aí entra em briga com a mulher, entra em briga com o filho. É uma desordem, é uma bagunça, é uma falta de paz dentro do lar. E não está vigiando. Satanás se andando, colocando conflito, briga. E ninguém está ali pronto para repreender o diabo agindo dentro desse lado dessa família.
Aí vai buscar ir para a campanha, vai buscar a oração do pastor, vai buscar isso. Não, meu irmão, você tem que estar preparado, você tem que saber, você tem que estar apto para enfrentar a luta espiritual, você tem que estar pronto para defender o teu lar, para defender a tua família, defender a tua mente quando Satanás vier agir com as suas influências malignas. Tem que repreender, meu irmão. Agora, para isso, tem que acreditar na palavra, tem que crer. Tem que estar em comunhão com o Espírito Santo para poder ser advertido por ele quando o diabo estiver agindo, porque só discerne as coisas espirituais quem é espiritual, quem está vivendo dentro do Evangelho que nos mostra as verdades espirituais. É preciso entender isso. É constante briga. O homem chega em casa, está tão bem, daqui a pouco começa a briga, a mulher discute com o homem, os filhos estão bem, daqui a pouco os filhos discutem, vão para lá, é aquela confusão, é aquela guerra, é aquela insatisfação no coração. Não, meu irmão, vigia no teu lar, na tua família. Repreende a atuação de Satanás no meio da tua família, na tua mente. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós, com o poder do nome de Jesus. Pessoas aí perturbada, aí alguém diz, o cara endoidou, o cara tá doido, o cara tá perturbado. Não, é demônio, meu irmão, temos que estar pronto. Temos que estar pronto para agir dentro da situação espiritual. Estou dizendo isso a você porque é realidade. Deus pode permitir uma situação espiritual na sua vida, Deus pode permitir uma situação espiritual dentro da igreja. E aí, como é que os irmãos vão agir? Vai ficar aquele alvoroço, corre. Muitas vezes o líder que está lá na frente não vai saber nem como agir. Que eu já vi acontecer situação assim. Está dentro da igreja, de repente uma pessoa se manifestar e começar aquele alvoroço dentro da igreja. E a pessoa que está na liderança, se não estiver preparada, vai ficar sem saber agir, vai passar vergonha. E Deus permitirá para que nós venhamos a cair em si e ser prudente com a nossa vida espiritual. Está atento. Você que sai para evangelizar, vigia. Você está indo para uma batalha espiritual, meu irmão. Você não está indo anunciar um produto do mundo, não. Você não está indo fazer uma propaganda de qualquer coisa, não. Você está indo para uma batalha, anunciar a verdade que liberta os que estão presos na mentira, no engano, nas garras, nas correntes e nas algemas de Satanás. Você está indo levar a verdade que liberta, o poder de Deus que liberta o pecador do reino das trevas. Tem que entender isso, meu irmão. Tem que estar atento, tem que estar conhecendo isso aqui e tendo a direção do Espírito Santo para entender e para viver. A igreja de Cristo hoje, nós precisamos estar preparados para a situação espiritual. É porque pela misericórdia Deus não permite. Tem que vigiar, irmão. Satanás está agindo, irmão, dentro das igrejas hoje. Como Paulo disse, espíritos enganadores trazendo doutrina de demônio dentro das igrejas e ninguém está percebendo isso. Está todo mundo dando amém. O diabo se ir andando com tanto escândalo dentro da igreja, escandalizando, e o povo dizendo, é o poder de Deus. É o poder de Deus, é o fogo caindo. O diabo se ir andando na vida dos crentes, tudo perturbado, com o coração amargurado, cheio de ira, de inveja, cheio de perturbação, de ganância, de soberba, de orgulho. E não estão vigiando, meu irmão. Tem que vigiar, meu irmão. Nós temos que vigiar para repreender essas investidas, esses sentimentos de Satanás no nosso coração. O diabo se andando na família, trazendo conflito entre o marido e a mulher, entre o pai e os filhos, a mãe e os filhos, entre a família. O diabo destruindo, e nós, crentes, não estamos percebendo isso. E dizendo, Deus, tenha misericórdia. Indo para a igreja pedir oração. Fazendo campanha para libertar, campanha para a família, campanha para isso. Não, a tua família, quem tem que lutar por ela, quem tem que estar vigilante é você. Homem que é o pastor da tua família. Você tem que estar vigilante e atento para repreender o diabo agindo na tua vida e na tua família, se assim ele tiver. Meu irmão, sou muito atento eu. Eu tenho uma menininha, de 3 anos vai fazer. Mas eu observo muito o comportamento dela. Eu observo muito o comportamento dela e às vezes eu vejo o comportamento dela que não é natural. É um comportamento que eu percebo que não é natural. Eu repreendo logo. Porque o diabo, ele perturba as crianças. Ele coloca a influência de rebeldia nas crianças, de teimosia nas crianças. E nós temos que estar atentos para repreender, não é dar-lhe não.
Porque muitas vezes não é dali não, porque a situação espiritual tem que ser repreendida, não é com lapada não. É com o poder do nome de Jesus, usando a autoridade e repreendendo. Tem que observar os comportamentos, meu irmão. Tem que estar atento no lado espiritual. Foi o que Paulo fez aqui com essa jovem. Paulo começou a observar. Paulo começou a analisar. Paulo disse, não, está errado. Estou me perturbando com isso. Tudo aquilo que perturba a tua alma vem de Satanás. Repreende em nome de Jesus, meu irmão. Eu digo isso com autoridade porque Deus tem me dado poucas experiências que eu preciso buscar mais experiência com Deus. Eu conheci uma pessoa que toda vez que eu conversava com ela, eu notava um comportamento estranho nela. Eu conversava com ela e eu notava que aquela pessoa estava inquieta. E um dia eu vi aquela pessoa com um comportamento muito mais fora do normal. E rangia os dentes. E ficava inquieto, olhando para um lado, olhando para o outro. E eu, percebendo que já não era ela que estava ali em si, já estava a perturbação espiritual. Mas na mesma hora o Espírito Santo nos dá a autoridade, a ousadia para orar e repreender. Então naquele momento que eu percebi, eu parei de evangelizar e comecei a repreender em nome de Jesus. E a pessoa queria se manifestar. Mas você tem que repreender e ficar firme, confiando que você está usando o poder de Jesus Cristo e que esse nome tem autoridade. Se você tiver medo, o diabo sabe. Se você não falar com fé e com firmeza, Satanás percebe que você não está seguro, que você não acredita. Tem que ter fé, tem que ter autoridade, tem que ter convicção, confiança e acreditar que o poder de Cristo é maior. Não é ficar com medo não. E ali comecei a repreender. Aquela pessoa de repente tomou um comportamento mais agressivo, mas de repente ela apagou. Depois tornou. O que foi que aconteceu? O diabo queria atrapalhar você para não ouvir a palavra. Mas agora você vai ouvir. Tem que repreender, tem que estar vigiante com isso. Quando você estiver evangelizando uma pessoa, observe o comportamento dela. Quando ela começa a ficar inquieta, quando ela começa a ficar tirando a visão e olhando para um lado e inquieta, fica vigilante, já ali começa a estar pronto para repreender. Que essa pessoa ela pode ficar só inquieta ou ela pode se manifestar com uma manifestação maior. O poder de Satanás, ele é terrível, irmão. Ele é terrível, tem que entender isso, tem que estar ciente disso. O poder das trevas é terrível. Mas Jesus disse, eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e todo o poder do maligno não lhes fará mal algum. Ele tem poder, mas o poder dele, através de Jesus que está em nós, não tem poder algum contra a nossa vida. Maior é o que está conosco, portanto, vigiar, meu irmão. Vamos vigiar a igreja. Vamos voltar mais para a nossa visão espiritual. Vamos ser mais espiritual. Ser espiritual não é estar gritando, pulando, soltando lacinho, cortando laço dentro da igreja, não. Ser espiritual não é estar nesse movimento pentecostal que hoje ensinam, não. Ser espiritual é ser lúcido, sóbrio, ser prudente, analisar as coisas e julgar tudo pela palavra. Ser espiritual é julgar tudo pela palavra, é observar se está na palavra, é ser prudente, é analisar. Quem está agindo ali? É o Espírito de Deus? É o Espírito do homem? Ou é o Espírito maligno? Porque tem 3 espíritos que podem operar no homem. O do homem, o de Deus e o espírito maligno. E você tem que estar prudente até numa pregação. Quem está pregando, quem está te ensinando, quem está ministrando no púlpito, vigia e observa e analisa e seja prudente para ser mais apto em ouvir e tardio a falar. É melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Esteja ali atento, meu irmão. Muitas vezes o pregador força a igreja a estar gritando, dando glória, mas o culto não é assim não. A Bíblia ensina diferente. A Bíblia ensina, Jesus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser mais aptos a ouvir e tardio em falar. Ser prudente para ouvir, para poder analisar o que está ouvindo, analisar segundo a Bíblia, se está dentro da Bíblia, amém? Então deixa essa orientação para você. Vigia no lado espiritual, para repreender toda atuação maligna na tua família, no teu viver, nos teus pensamentos.
Aonde você estiver, no trabalho, tem que estar vigiando para repreender toda a atuação de Satanás, porque nós somos luz, estamos com o poder de Cristo. Jesus nos outorgou o seu poder, a sua autoridade sobre os demônios, sobre o diabo, sobre o inferno. Nós temos que saber usar e usar com autoridade em qualquer lugar que a gente vê Satanás se andando. Nós temos que usar o poder do nome de Jesus que ele nos autorizou a usar para neutralizar toda ação maligna. Você precisa ter experiência. Você precisa aprender a realidade do lado espiritual. Demônios existem sim. Espíritos malignos existem. Assim como o Espírito Santo está em nós para nos fazer levar a verdade, para nos levar a bênção, para nos fazer abençoar as pessoas, o espírito maligno, os demônios estão nas pessoas aí que não têm compromisso com Deus, para levar as pessoas para enganar outras, para roubar, para matar, para mentir, para levar pessoas a viver maldições para destruir a sua vida. Tem que vigiar com isso. Tem que ser atento. Tem que ser prudente. E tem que analisar as coisas que vêm até você com uma visão prudente, com uma análise da palavra de Deus. Eu deixo para vocês, meus irmãos, essa instrução. Eu prometo a você que eu vou levar um vídeo de instrução com um esclarecimento maior sobre essa realidade espiritual que hoje nós, a Igreja de Jesus, não estamos preparados para enfrentar situações que surjam no lado espiritual dentro da igreja. Então, mais um momento, eu agradeço a Deus que você possa analisar o que você recebeu agora, faça uma análise, cuidado, vigie. Como é que você pode ter uma vida espiritual abençoada? Como é que você pode ser prudente no lado espiritual? Só tem duas coisas a fazer. Primeiro, você tem que se converter a Jesus, não é verdade? Se converter a Jesus, porque não adianta ler Bíblia, não adianta ir para a igreja, não adianta andar todo vestido, andar todo religioso, isso não serve de nada, se não se converter a Jesus Cristo. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que é um pecador, se converter a Jesus, para que você tenha comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, é passar, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É passar a conhecer a Deus, a palavra dele, para nessa palavra a gente viver, estar firme nela e não ser levado por vento de doutrina, nem ser enganado por falsos mestres, doutores e pastores, e conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso conhecer a palavra, viver ela, estar guardado nela e se defender com ela, porque ela é o escudo, ela é a espada, ela é a nossa maior arma para vencer o inferno, é a palavra de Deus. Eu deixo esse conselho para você. Quer ser espiritual? Você tem que estar em Cristo Jesus. Você tem que ler a palavra. E ter uma vida, no terceiro ponto, é ter uma vida de oração. A oração que eu digo não é ir para monte orar não. Não é ir para campanha de oração não. É você ter um compromisso pessoal com Deus, na sua vida particular com Deus, em oração, em comunhão. E quando eu digo estar em oração, não é se ajoelhar no canto não. É estar em oração todo o tempo, com a sua mente, conversando com Deus e pedindo a Deus a direção de todas as coisas da sua vida. De manhã, de tarde, de noite, no trabalho, em casa, na igreja, esteja sempre em oração, com a sua mente ligada com o Senhor, conversando com Deus, analisando a situação e dizendo: Deus, toma a direção, Deus, toma a frente, Deus, me dá uma sabedoria aqui. Está sempre em oração, orai em todo o tempo. E também, ter aquele momento reservado seu, estiver em casa, descansando, tira um tempo para uma comunhão com Deus em oração particular, para você ali alegrar sua alma em um diálogo com Deus, expõe a tua necessidade, a tua gratidão, a situação, porque orar é conversar com Deus, é bom conversar com Deus, e a gente pode conversar com Deus todo o tempo, meu irmão. Não é obrigado a estar só na igreja para orar, não. O acesso a Deus está aberto para nós a qualquer hora, a todo momento, porque Deus está em nós. Aleluia! Não precisamos mais de um lugar, não precisamos mais de um mediador, que o mediador é Jesus, acabou-se. Não precisamos mais de um local, de um ambiente, não. Temos a oportunidade de conversar com Deus toda hora, a todo momento, porque Deus está em nós, conosco, e esse é o privilégio que nós temos, essa comunhão com Deus através de Jesus. Então, ser espiritual é isso, tá certo? Que Deus abençoe, que você entenda isso, se converta à instrução da palavra de Deus e que o Senhor te guarde de toda obra do maligno. Olha, irmãos, eu vou deixar um texto encerrando aqui agora. Por isso que é bom a gente conhecer a palavra de Deus.
2 Tessalonicenses, capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Para você aí agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Para você, encerrando nesse momento esta palavra, esta pregação. Olha aqui, esse grifezinho azul aqui, ó. Fiel é o Senhor, que vos confortará e vos livrará e vos guardará do maligno. Dá para você ver? Dá para você ler aí? Tá vendo? Aqui, ó, tá grifado de azul. Capítulo 3, versículo 3. 2 Tessalonicenses. Então, fiel é o Senhor, que vos confortará e vos guardará do maligno. Então, que Deus abençoe, que você possa estar atento. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Creia nisso. O combate contra o reino das trevas é real. Nós temos que entender isso. O combate contra as trevas é real. O diabo, ele existe. Os demônios estão atuando aí. E nós precisamos estar atentos para usar o poder de Jesus contra as hostes, né? Os principados, as potestades, os espíritos das trevas que operam a mando do príncipe das trevas, que é o diabo. Vou deixar mais um texto para você saber que o Senhor já nos deu autoridade sobre Satanás. Lucas capítulo 10, versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos enganadores. Alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito nos céus. Versículo 19, para você entender o que eu estou falando aqui. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, nada vos fará dano algum. Jesus deu o poder aos discípulos e disse: olha, toda a força do maligno não vos fará dano algum. E os discípulos foram fazer a obra e voltaram alegres. E quando chegaram, disseram: Senhor, até os demônios se sujeitavam a nós pelo teu nome. Jesus diz: ah, rapaz, eu vi o diabo cair do céu. Ele se submete sim, por quê? Porque o nome de Jesus tem autoridade. Até Satanás cai por terra pelo nome de Jesus, quanto mais os demônios. Então nós temos que ter essa convicção, essa certeza, usar com ousadia a autoridade do nome de Jesus em qualquer situação. Agora tem que vigiar para saber o que é espiritual, o que é mental, tá certo? O que é normal, natural e o que é espiritual. E aí é onde eu digo, falta esse aprendizado para a igreja hoje, saber discernir o que é do lado espiritual e o que é normal, para não agir de uma forma sem sabedoria, não é? Porque uma vez eu vi, só para encerrar, irmão, agora eu vou encerrar, digo a você, vou encerrar com isso aqui agora. O irmão pegou um rapaz e começou a falar para ele, e ele, meio perturbado, o irmão começou a repreender. E disse: olha, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E o irmão fazia: mas eu estou na minha casa, eu vou sair da minha casa? E ele: sai em nome de Jesus. Só que o irmão era doente mental, o irmão não estava com demônio ali. O irmão não percebeu na hora dessa atuação, dessa situação. Começou a repreender. Só que o irmão era doente mental mesmo ali, era uma coisa natural, era uma coisa física, não era espiritual. Então é aí que eu digo, irmão, a gente tem que ter sabedoria para não agir inconveniente nessas horas, tá certo? E para ter essa sabedoria, é preciso pedir a Deus que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lança em rosto. Obrigado pela sua atenção, que Deus nos abençoe, nos ajuda, Senhor, a ser atento, nos dá sabedoria espiritual, nos ajuda, ó Deus, a agir como soldados prudentes diante da batalha espiritual que nós estamos, com a Tua graça, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, ó Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Obrigado. E você, fica na paz do Senhor Jesus, se inscreve no nosso canal no YouTube, a nossa página no Face, e serás cada vez mais abençoado com as instruções da Palavra de Deus pelo evangelista Wellington Ramos. Que Deus vos conforte e vos livre de toda a investida do maligno. Amém.